orando nesse momento, agradecendo a Deus por tudo. Um texto que é inicial da lição de hoje é Gálatas 1, versículo 6, que diz assim nesta versão que eu tenho em minhas mãos: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu não sei qual é o evangelho que você tem ouvido, eu não sei qual é o evangelho que você tem recebido, mas que nesse dia, que nesta manhã, você esteja atento às boas novas de Cristo para o meu e para o seu coração. Oremos. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por esta bela manhã que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela chuva que ontem caiu, Senhor. Te agradecemos pelo sono reparador que tivemos na noite de ontem. Te agradecemos pelo despertar nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Sabemos sim, Senhor, que o Senhor pode e fará muito mais, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Que os nossos corações estejam abertos ao teu entendimento, Senhor. E que possamos verdadeiramente aplicar as tuas palavras em nossas vidas. Que possamos sim ser mais fiéis a Ti, porque o Senhor tem sido fiel a nós em todo o tempo. Seja agora, Pai de amor, com o Teu servo que trará, Pai de amor, esta reflexão aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu durante tanto tempo, Senhor, para preparar este estudo, Senhor, creio eu, vindo de Ti aos nossos corações. Seja com cada igreja nesta manhã, Senhor, que estará usando essa revista, Senhor. Seja com cada igreja batista, Senhor, para que possamos juntos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Toca em nossos corações, incomoda se for a Tua vontade, mas transforma-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Roderman, nós teremos a divisão das classes dos pequenos. Então os pequeninos irão subir, né? Convido aí os demais para estarem juntos aqui conosco, aprendendo da parte de Deus aos nossos corações. Pastor Roderman é conhecido nosso já de um período não muito longo, mas também não muito curto, né? Já foi presidente da Associação Batista Meritiense, é um homem de Deus, é professor de vários seminários aí. E ele fará a apresentação dele, se assim o desejar. Fique muito bem à vontade, Pastor Roderman. Afinal, Secu, uma delas. Bom dia, gente boa. Nós vamos falar sobre algo. Nós vamos falar sobre algo que, embora seja um assunto que seja bastante conhecido de todos nós, no que se refere à doutrina, mas que muitas vezes, na prática, a teoria é outra. Acredito que boa parte de nós já sabe disso, e que muitas vezes existem pessoas até que ficam decepcionadas com a igreja, decepcionados com pastores. A gente tem situações, não vou entrar no juízo de valor, né, porque em algumas situações tem gente que diz que gente assim ou não era convertido de verdade, ou não era pastor de verdade. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu sei é que muita gente boa sofreu, né, passou por algumas decepções e ficou com uma certa dificuldade de acreditar no poder do Evangelho. E esse tipo de situação me fez pensar um pouquinho sobre a nossa realidade, o que está acontecendo com os cristãos em si, de modo que a gente se pergunte se a gente tem uma nova vida em Jesus, se recebemos um novo coração. Por que tanta maldade, mentira, maledicência, egoísmo, gente querendo assim aparecer, e tem até aqueles que querem aparecer com humildade? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Aquela pessoa que ela quer mostrar que ela não é exibida, né? Então, aí assim, nós lidamos com tantas coisas
e aquilo que eu aprendi na classe com o pastor, quando eu estava chegando, sobre um novo coração e tudo, e assim por diante. Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é resultado dessa crise, né? Dessa crise da gente pensar, meu Deus, o que está acontecendo, né? Por que o ambiente que eu estou não é o lugar mais seguro da Terra? Por que eu não posso contar minhas fraquezas, as minhas fragilidades, para aquela pessoa que senta do meu lado no banco e que também tem fraquezas, tem fragilidades, passa por tentações e talvez piores, né? Ou aparentemente mais graves que a minha, né? Por que de repente quando uma jovem ou um jovem passa por um problema que nós consideramos, né, aquele pecado mais grave, por que quando essas coisas acontecem, em vez das pessoas chorarem, elas procuram umas às outras para contarem, né, que o fulano caiu? Então, eu não sei se dá para perceber que na nossa caminhada surgiu esse pensamento. E desse pensamento a gente foi pesquisando e percebeu que, como é que eu posso dizer? É como se de repente uma pessoa ela tivesse o potencial de, digamos que uma pessoa que tem cabelo comprido se alista no exército e aí ela precisa passar a máquina. Ela tem o potencial do cabelo dela voltar a ficar comprido, mas dadas as circunstâncias em que ela se encontra, ela está com o cabelo curto. Então, trazendo para o nosso contexto, eu entendo que nós temos em nós o potencial de vivermos uma caminhada, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Entretanto, algumas circunstâncias, de alguma forma, contribuem para a gente ficar longe desse projeto. Então, eu quando falo sobre o fruto do Espírito, eu falo sobre a divina semente que é plantada em nosso coração, e que o alvo, né, o propósito, a finalidade, né, dessa semente é de nós sermos parecidos com Jesus. Agora, para que essa semente frutifique, é preciso que haja um investimento no terreno chamado nosso coração. É preciso que a gente passe pelas estações do ano chamadas de tribulação, bênçãos, provas, coisas do tipo. Então, pegando o raciocínio de um teólogo chamado John Stott, a gente tem um crescimento, uma maturidade gradual, né? E nisso eu pude observar que, não sei se você percebe, que tem aquele cristão que tem 30, 40 anos na igreja, mas ele ainda é crente menino. E tem aquele camarada que tem às vezes 2 anos, 1 ano na igreja, e ele é uma pessoa que parece que assim, é cristão há 1000 anos, pela sabedoria. E aí você percebe que a questão não é o tempo de casa. O tempo de casa conta para a previdência social. Mas agora, em relação à nossa caminhada de fé, o tempo de casa lembra muito a idade biológica. Você pode envelhecer e não amadurecer. E você pode amadurecer antes de envelhecer. Então, é importante a gente trazer isso para a nossa caminhada, se a gente quer viver uma vida espiritual mais saudável, né? Uma vida em que nós, como disse Bill Hybels, que nós sejamos frutíferos e realizados. Uma vida, né, em que na nossa caminhada, um irmão é companheiro de batalha de um outro irmão, um cooperador e não um competidor. Então, essa é a proposta. E Paulo, quando ele fala isso aqui, até que o pastor leu, ele disse que eu me admiro. Por quê? Eu me admiro pelo fato de, em tão pouco tempo, vocês abandonam algo, né, que vocês receberam, que foi o Evangelho da Graça. E o que seria essa questão de o Evangelho da Graça? É o Evangelho do tipo, já foi pago, já está consumado. Tudo que era para ser feito para a nossa salvação já foi feito. Só que vocês agora estão pegando um caminho em que vocês querem de alguma forma ter aquela sensação de que vocês
conseguem chegar lá por causa de alguma virtude de vocês. Ah, eu vou para o céu porque eu não xingo palavrão, eu não bato na minha mãe, eu não chuto o meu cachorro. Poxa, parabéns para você por causa disso, mas não é por causa disso que você vai para o céu. Você vai para o céu porque Jesus pagou a sua conta e só Ele podia pagar a sua conta. Por isso que você vai. E aí, de repente, o indivíduo, mas é porque eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia toda, eu frequento todos os cultos. Desculpa dizer isso para você, mas tanto o beato da igreja quanto o turista da igreja foram salvos pela graça. Mas o que vale todo esse meu esforço? Peraí, o seu esforço é porque você ama o seu Deus e quer viver para Ele? Ou o seu esforço é porque você quer ter o orgulho de ter conquistado a sua salvação? Então eu não sei se dá para perceber que é o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, olha, tem uma vida que vocês poderiam estar experimentando, só que vocês querem pegar um outro caminho. Vocês querem pegar o caminho do orgulho, mano. Eu sou bom, eu leio muito a Bíblia, eu oro muito, eu oro mais de uma hora, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí ele está dizendo, olha, eu fico espantado, como é que vocês chegaram a esse ponto de seguirem outro evangelho? Entende? Que não é evangelho. Não é aquilo que eu preguei para vocês. E aí, eu me aproveito da apresentação que está aí na revista, na página 11, quando eu chego a dizer o quê? Que com uma palavra simples, aqui não vai ter nada de profundo no discurso. Claro, eu estudei, tá bom? Que é só deixar claro que eu estudei para escrever isso aqui. Mas assim, a ideia aqui não é passar aqui uma linguagem difícil. Eu não quero mostrar que sou inteligente, eu não quero mostrar que eu estudei. A ideia aqui é que com uma palavra simples, você possa verificar que a proposta que está aqui não é uma proposta nova, porque a gente está falando da liberdade em Cristo, e que a gente, pelo fato de viver tentado a caminhar numa vida cristã, confiando nos próprios esforços, por meio de práticas religiosas, o que acontece? Nós chegamos no caminho da frustração. Por quê? Vamos lá, nós temos aqui, pelo menos que eu conheça, nós temos aqui 4 pastores, Roberto já é pastor ainda não? Mas compositor ele é. Aí nisso, eu cheguei aqui e eu lembrei, você só quer a benção, não quer o abençoado. Ele cantava isso. E aí nesse caso, por exemplo, vamos pensar, nossos pastores aqui podem ser as melhores pessoas do mundo, mas de repente eles lutam com um determinado tipo de tentação que para você é mamão com açúcar, mas para eles é um inferno. Entende? E aí qual o problema? Às vezes a gente está caminhando, como aquelas pessoas que ficam se autoflagelando, fazendo um monte de coisa, para agradar a Deus, e aí a gente se frustra porque a gente não consegue. É como aquele caso. Por exemplo, tem gente que é muito tentado na área sexual, tem gente que é muito tentado na área financeira, tem gente que é muito tentado em relação à mentira, tem gente que é tentado em relação à agressividade. Cada um de nós é muito tentado numa área. E aí às vezes a gente quer porque quer, não, a partir de hoje eu vou ser assim, porque eu vou me esforçar, eu vou conseguir e tudo tal. Parabéns por isso. Entretanto, o Evangelho da Graça ajuda a gente a ser gentil com a gente mesmo. Como assim? Vou tentar porque ele merece, mas se eu não conseguir, eu vou continuar sendo amado e aceito por ele. Então, eu vou pegar o meu relacionamento com o meu pai. Quando eu era criança, eu tentava agradar o meu pai porque eu queria evitar a chinelada, eu queria o presente no final do ano, eu queria não sei o que lá, eu tinha medo do meu pai, então um monte de coisa. Hoje, quando eu penso em agradar o meu pai, hoje eu não dependo dele. Ele não me dá coça, ele não me dá presente, até não, presente ele dá, não faz isso não. Aí nisso, ele não faz aquele monte de coisa que ele fazia, ele não tem aquela responsabilidade que tinha comigo, mas eu quero que toda vez que ele olhar para mim, que ele pense assim, eu tenho orgulho de ser pai do meu irmão. Então não sei se dá para perceber, eu não faço para merecer, eu faço por gratidão. Eu
quero que as pessoas falem bem de mim e o meu pai pense assim: uau, valeu a pena ter criado esse cara. É isso que eu quero. Então, às vezes a gente está querendo viver para Deus, não para agradar a Deus ou honrar o nome dele, mas para a gente poder dizer o seguinte: ó, Senhor, tem um lugar aí para eu entrar, porque eu arrumei um crédito contigo, né? Então, é mais ou menos assim. E aí vem a frustração. Por quê? Porque a gente, para cada passo que dá uns 10 para trás. Quem garante que quando a gente está cantando para Deus ou a gente está se exibindo? Quem garante que quando a gente está pregando porque quer edificar o povo de Deus ou porque quer ter oportunidade para falar? É importante a gente pensar que, assim, muitas vezes, em nome de Deus, a gente está fazendo coisas que agradam ao diabo. Às vezes o indivíduo ele pode estar numa reunião de oração e, em vez de estar fazendo um pedido de oração, ele está fazendo fofoca. Só que é pedido de oração. Então eu não sei se dá para perceber que, dadas essas circunstâncias e a constatação da nossa maldade e da nossa miséria, desculpa dizer isso, mas nós temos um coração que diz a Bíblia que é enganoso e perverso. E quem pode conhecer? Ou seja, de repente eu acho que eu sou muito bom, e aí Deus deixa acontecer algumas coisas para eu perceber o quanto eu sou mal. Entende? É importante isso. Vou pegar uma coisa simples. Eu indo ao médico, e aí eu sempre passo numa banca que vende um doce de amendoim. Eu gosto muito de doce de amendoim. E aí nisso eu estava, se eu não me engano, eu acho que eu estava com 10 reais ou com 20 reais. E aí nisso, não pensem que eu sou doido, tá? Mas assim, eu gosto de ter uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Aí quando vai diminuindo, aí fica 50, 20, 10, 5 e 2. Aí vai diminuindo 20, mais ou menos isso. E aí eu estava com 2 notas de 20. E aí eu fiquei naquela neurose, né? E eu fui trocar a nota de 20 para comprar um negócio. Aí o cara falou para mim assim: tem menor não? Eu disse: tem não, chefe. Aí depois lá eu fui pegar o doce para comer. Eu falei: não, eu tinha. O que eu queria era... Não sou maluco, tá? O que eu queria era deixar minhas notas em ordem. E por causa disso, eu falei automaticamente um negócio. Pastor, escritor da revista, que está dando uma dica para vocês sobre liberdade no fruto do Espírito. Agora imagina, se eu fosse aquele cara que quer, porque quer, mostrar a perfeição, eu não falaria isso para você. Claro que pode estar subjacente também o meu desejo de mostrar para você que sou um cara humilde. Deu para perceber? Eu não tenho para onde correr, sou pecador e pronto. Então é importante a gente lembrar sempre disso na hora de orar. Lembrar disso na hora de votar a disciplina de um irmão. Lembrar disso na hora de falar do pastor que traiu a mulher com uma mulher, né? Porque geralmente assim é melhor, né? Quando traiu a mulher com um homem, aí o pessoal fica mais chateado. Então o que acontece? É importante eu lembrar sempre disso, até porque eu não lembro de alguém denunciar o pastor que traiu uma mulher com um homem, só o contrário. Mas tudo bem. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, é importante a gente verificar que toda vez que a gente lembrar da falha do irmão, a gente lembrar disso. E quando a gente lembra disso, a gente desce do salto na hora de falar do irmão. Imagina eu, pastor Eduardo falou que eu sou homem de Deus, falou que eu fui presidente da associação, sou o autor da revista, não estou sabendo por causa de uma ordem de nota na carteira. Imagina se é uma ameaça de morte, se alguém com um revólver na minha cabeça. Deu para perceber a maldade do nosso coração? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um determinado moço, que ele andava muito com uma determinada moça, que não era sua esposa, né? E eu falei para ele: estou vendo você com ela, mas cadê o marido dela? E aí ele ficou chateado comigo e falou para mim: você não confia no meu caráter. Eu falei: no seu caráter eu confio, eu não confio na sua natureza. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando isso em relação às pessoas que eu pastorei, estou falando isso em relação a mim. Não fique chateado se eu disser que eu não confio em você. Eu não confio nem em mim. Então, pelo fato de não confiar em mim, é que eu me protejo de mim. Então eu preciso tornar o que é ruim difícil e o que é bom fácil.
Por exemplo, eu adoro comer pão com salame. Não tem salame na minha casa. Porque senão eu vou ficar comendo pão com salame. Eu não gosto de arroz integral. Então o que eu faço? Eu compro 1 quilo de arroz comum. Quando acaba, aí eu compro 1 quilo de arroz integral, que demora mais para acabar. E aí o que acontece? Por quê? Porque aquilo que não é saboroso, mas é bom para mim, tem que ficar sempre perto. E aquilo que não é muito agradável, mas é bom para mim, tá dando para entender? Assim, aquilo que é prazeroso, mas é ruim, tem que ficar longe. E aquilo que não é prazeroso, mas é bom para mim, tem que ficar perto. Porque pensa bem, entre ter brigadeiro, beijinho, doce daqui, doce de lá na geladeira, e ter ameixa, maçã e banana, se ficar o doce, ainda mais a gente que é crente, todo final de semana tem festa em algum lugar, de madrugada você vai, abre a geladeira, o que você vai pegar? Você vai cortar uma melancia? Você vai cortar um melão? Ou vai pegar aquele docinho, tapou aquele vaziozinho da barriga e volta para cá? Então a gente precisa estar sempre se preocupando com a nossa facilidade para o mal. Sempre atento, como disse Deus para Caim: o pecado já se porta, cumpre a ti dominá-lo. Então eu preciso lembrar disso. Fulano de tal fez isso, Beltrano. Olha, não vou falar de fulano de tal, porque tem safadeza circulando no meu sangue também. E se eu não tomar uma vacina diária, eu vou estar fazendo a mesma coisa, e como eu detonei todo mundo, eu vou ter que ser hipócrita. Eu falei mal de todo mundo. Ou então eu vou ter que fazer como alguns, né? Eu vou ter que fugir, vou ter que fingir, né? E assim por diante. Alguns irmãos me conhecem, sabem que eu me trato de depressão. E aí nisso, a minha psicóloga viu um vídeo que eu postei, falando sobre essa minha luta, e ela falou assim: eu posso compartilhar isso com alguém? Eu falei: com várias pessoas. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem muitos cristãos que passam pelo que eu passo, mas eles, com medo das pessoas dizerem que eles têm encosto, que eles são frustrados, que eles não sei o que, não sei o que lá, e tal, então eles não tratam do problema. Isso que eles não tratam do problema só evolui. É que nem o alcoólatra. Enquanto ele não se assume alcoólatra, ele não se trata. Né? Então, essas situações precisam ser trazidas à luz. A condenação consiste em quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz sobre as suas obras mostrava que suas obras eram más. Então essa é a dificuldade do ser humano, porque ele acredita desde lá do Éden que ele vai ser como Deus. A menina não quer só ser bonita, ela quer ser mais bonita. Está entendendo? O camarada ele não quer só um aumento, ele quer aumentar mais do que os outros colegas. Todo mundo ganhava R$1.000, ele passou a ganhar 2.000. Quando ele soube que o colega do lado ganhou 1.050, acabou a alegria. Então o ser humano ele tem esse negócio. E aí foi o que eu falei para ela. Imagina um pastor na minha situação que vive dizendo que depressão é demônio, que depressão é imposto, que depressão não sei o que lá. O dia que esse cara fica com depressão, o que ele faz? Ele tem que fugir. E como é que se foge? Se matando. Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu preciso olhar para o espelho não como um narcisista que quer aparecer, mas como uma pessoa que quer verificar: nariz está sujo, dente está com casca de feijão, a barriguinha está aberta, ou fecha eclair, não sei qual o nome que se dá mais hoje em dia. Está dando para entender? Então, a proposta aqui é evitar, né, a frustração. E aí, o que a frustração faz com a gente muitas vezes? Como dói eu lidar com a minha frustração, eu vou para a acusação. Por que eu estou passando por isso? Estou passando por isso por causa do meu filho, estou passando por isso por causa do meu pai, estou passando por isso por causa da minha esposa, estou passando por isso por causa do meu marido, estou passando por isso por causa da minha igreja, estou passando por isso por causa do meu pastor, porque dói olhar para mim e admitir o óbvio que meu coração é mau. E eu preciso tratar dele todos os dias. Porque se eu for como aquele diabético que não se disciplina para tratar desta realidade da sua vida e fugir da realidade,
tendência é aquilo que a gente conhece. Se eu sou um soro positivo, que não assume essa condição e trata disso, a tendência você já sabe. Então eu preciso lembrar, tem um veneno chamado pecado circulando nas minhas veias. E eu preciso sempre lembrar disso, diante de todas as situações. Porque na hora que eu vou pregar, eu lembro que eu tenho esse veneno. Então eu posso estar de repente revoltado, acusando você de uma coisa que eu não consigo resolver em mim. Até porque, qual seria o prazer de falar mal de alguém, se não o fato de fugir da própria miséria? Por isso que é legal falar dos outros, né? Esses políticos são tudo corruptos. E eu que pego a caneta do escritório do meu trabalho. Não, mas aí é diferente. Entende? É uma questão de oportunidade. Mas o fulano traiu a mulher dele, né, com um casamento de 30 anos. E você, seu avestado, estava olhando o decote da moça. Não, mas foi só uma olhadinha. É uma questão de oportunidade. É oportunidade. Deu para perceber? Ou seja, você recebeu a oportunidade de um decote, foi. E está acusando o cara que recebeu a oportunidade do hotel. Você recebeu a oportunidade de um clips. Eu, por exemplo, no meu tempo de seminarista, eu já imprimi estudo bíblico para a minha igreja na matricial da empresa que eu trabalhava. Pode me julgar. Está dando para entender? E aí eu vou falar do político corrupto. Gente, mas e a minha oportunidade? Numa oportunidade bem menor, eu não fui íntegro. E estou querendo julgar uma pessoa que está tendo uma oportunidade que eu talvez nunca tenha na minha vida. Então, aí, frustração. Vê se não acontece muitas vezes isso na igreja. Às vezes tem gente que vai me atacar, não é nem porque não gosta de mim ou porque não me conhece, mas pelo fato de eu ser uma coisa que talvez essa pessoa gostaria de ser, acha que é a melhor coisa do mundo, porque a gente ganha meia e lenço no meio do ano, e aí aí a pessoa olha e fala, é isso que eu quero, né? E aí a pessoa fica com bronca de você, né? E por exemplo, muitas vezes a pessoa não consegue perceber que ela é importante, que ela é especial, sem precisar esquentar tanta cabeça. Mas ela tem aquela ideia de que se ela for aquilo que você é, pronto. E aí isso acontece com várias pessoas em vários lugares, em várias situações. É como, por exemplo, aquele irmão que não sai uma palavra, né, feia da boca dele, e eu queria muito ser igual a ele, mas não sou. O que eu falo? Que ele é mentira. Então a frustração acaba gerando a acusação ou a dissimulação. Eu finjo que sou. Eu finjo que sou aquela pessoa que ora muito. Já viu aquela pessoa que você vai contar uma coisa que você descobriu e ela diz que já sabia? Já viu? Né? Então assim, eu finjo que sei tudo, eu finjo que sou melhor em tudo, eu finjo isso, eu finjo aquilo outro. E nessa brincadeira, nesse fingimento, sabe o que acontece? Eu não melhoro, eu não cresço. Como é que você vai me orientar se eu sei de tudo? Como é que você vai me ajudar numa fraqueza se eu não tenho fraqueza? E aí eu estou clamando por ajuda, mas eu mesmo estou sufocando esse clamor que está dentro de mim. E aí a gente tem a frustração, a acusação, a dissimulação e a culpa. Gente que às vezes não se perdoa, por isso não consegue perdoar os outros. Elas não se perdoam. E aí é interessante porque Deus as perdoa, Deus que é puro, Deus que é santo, e elas não conseguem se perdoar. Não conseguem ter aquela ideia, tropecei, vou levantar, vou recomeçar. Os outros vão me acusar. Cava a vida dos outros que te acusam para verificar se eles também não têm coisa lá para resolver. Porque eu não sei se dá para perceber que assim, o problema básico da gente é que a gente fica tão concentrado em tomar conta da vida das outras pessoas que a gente acaba não cuidando da nossa vida e melhorando como pessoa. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na minha igreja, eu queria muito, né, que eles fossem assim, que eles fossem assado e tal, aquela coisa todinha. E chegou uma hora que eu reparei o seguinte: peraí, gente, nem Deus faz isso com eles. Mas ele vai quebrar a cara. Se Deus deixa ele quebrar a cara, por que eu não vou deixar? O meu papel não é ser pai de criança e pegar pelo braço. O meu papel é ser pai de filho adulto que chama para trocar uma ideia.
Se ele ouvir, beleza. Se ele não ouvir, é ele Deus. Deus faz isso. Eu quero ser melhor do que Deus. E aí nessa situação, eu não sei se dá para você perceber que assim, às vezes, você até quer ajudar a pessoa, mas ela não tem humildade para ouvir você. E se ela não tem humildade para ouvir você, não tem como você ajudá-la. E aí qual é o problema? Está ela lá com a culpa, dissimulando, acusando, frustrada, se sentindo mal, não se perdoa, não é gentil consigo mesma, e às vezes começa a murmurar, ou seja, dizer que Deus não foi legal. Porque se eu estou reclamando da mulher que eu tenho, indiretamente estou dizendo o quê? Se eu reclamo da igreja que eu tenho, indiretamente eu estou dizendo o quê? Se eu reclamo do meu pastor, indiretamente eu estou dizendo o quê? Que Deus não foi legal comigo. No meio de tanto pastor maneiro, o Senhor manda esse miserável para ser meu pastor? No meio de tanta igreja legal, o Senhor me manda para aquele lugar? No meio de tanta mulher bacana, o Senhor coloca a dona encrenca para ser minha esposa? Gente, tanto marido esforçado, dedicado, carinhoso, o Senhor manda esse cavalo para ser meu marido? Então não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente faz isso. Só que a gente não percebe que quando a gente faz isso, a gente está fazendo igual Adão quando Deus fala para ele: ué, você comeu do fruto que eu disse para não comer? A mulher que tu me deste. Indiretamente, a culpa é sua. Tem que perceber? Então, aí, imagina as pessoas, mesmo tendo todo esse potencial de uma vida livre, vivem escravizadas. Como, por exemplo, um animal que entra numa gaiola, a porta está aberta, mas ele está lá dentro, reclamando porque não consegue voar, quando era só ele sair, mas não sai. Mas quer voar, mas não sai, não vai voar, entende? E aí, de acordo com essa proposta aqui, né, é onde eu proponho uma caminhada de relacionamento profundo e transformador com Deus e com o seu povo, não na nossa força, mas na força do Espírito, e não uma coisa passiva do tipo: Deus me salvou, então é só dar bicão para frente e esperar o juiz apitar. Não, mas é uma caminhada de exercício das virtudes. Eu tenho potencial e vou exercitando. Vamos pegar, por exemplo, não sei quantos aqui já viram uma pessoa acamada e já reparou que assim, a musculatura da perna dessa pessoa fica atrofiada de uma forma que parece que é o braço dela. Aí você, como é que pode? A falta do exercício deixa o músculo atrofiado. De acordo com a quantidade de exercício,